Olá a todos! Bom, na pergunta 10 são-nos dadas duas funções, a função f, que é igual a x ao quadrado, e a função g, que é igual a cosseno de x. Na pergunta 10.1 é-nos pedido o declive da reta tangente da função composta f após g em x igual a π sobre 4. Na pergunta 10.2 pedem-nos para provar, através do teorema de Bolzano-Cauchy, que existe pelo menos um x que pertence àquele intervalo aberto, tal que f de x é igual a g de x. Reparem que aquele é ao contrário significa existe, ok? E neste caso existe pelo menos. Reparem que eles dão-nos a função composta f após g. Então vamos fazer isso mesmo. Vamos determinar o que é esta função. Portanto, f após g de x. Isto parece muito complicado, mas na verdade não é, ok? Na verdade, esta função composta é igual a f de g de x. Existe uma forma bastante simples para mostrar o porquê disto ser assim, ok? Mas para o efeito deste exercício, vamos partir do pressuposto que isto está correto, ok? Isto está correto. E agora reparem, temos f de g de x. G de x é cosseno de x. E a função f é x ao quadrado. Então como é que vamos fazer isto? Pensem sempre assim. Este g de x aqui é como se fosse a nova incógnita da função f. É como se fosse o novo x. O que é que isso significa? Então, se a função g é como se fosse a nova incógnita, então onde está a x, nós colocamos cosseno de x. Ok? Então o que sai daqui é que isto é igual a cosseno. E agora, se a g de x, que é igual a cosseno de x, é a nossa nova incógnita, então fica cosseno ao quadrado, ok? Cosseno ao quadrado de x. Ou seja, e para ficar aqui bastante explícito, concluímos que a função f após g, ok? Que é assim que se lê, a função f após g de x é igual a cosseno ao quadrado de x. E reparem, eles pedem-nos o declive da reta tangente desta função. Bom, para nós sabermos o declive de uma reta tangente em qualquer ponto de uma função, o que nós fazemos é calcular a primeira derivada e depois substituímos no x dessa primeira derivada o x que nós queremos. E o que vai sair daí é o declive da reta tangente de uma reta tangente à função nesse mesmo x. Então, se eles nos pedem o declive da reta tangente desta função que acabamos de descobrir em x igual a π sobre 4, então o que vamos fazer é calcular a derivada de f após g e depois substituir onde está o x nessa função por π sobre 4 e temos o declive. Aqui para simplificar esta expressão, ok, para não colocar f após g a derivada de x, ok, fica um bocadinho confuso, eu vou dizer que cosseno ao quadrado de x é uma função, por exemplo, h, ok? Então, seja h de x igual a cosseno ao quadrado de x. Ok? Pronto, é mesmo só para não colocar aqui uma linha e depois isto fica muito confuso. Ok? Eu não gosto muito de trabalhar com esta expressão. Gosto de dar um novo nome à função e depois de trabalhar a partir daí. Então, e aqui até posso colocar que o x pertence aos reais, ok? Porque o domínio da função cosseno é r. E depois ao quadrado, o quadrado não cria nenhuma restrição de domínio, então o domínio continua a ser R. Bom, vamos então determinar a galinha, ok? Isto aqui vai ser uma forma bastante rápida, vou até colocar aqui um traço aqui, ok? Portanto, a galinha de x é igual. Reparem que temos cosseno ao quadrado, não é? Cosseno ao quadrado de x derivada. Bom, nós aqui temos uma potência, ok? Apesar de termos um cosseno, temos uma potência, ok? Temos uma potência numa função composta. Então, o que nós vamos aqui aplicar é a regra da potência, ok? Portanto, quando queremos a derivada de uma potência, ok? E até vou colocar aqui ao lado, vou fazer aqui uma nota. Portanto, quando nós queremos utilizar a regra da potência, o que nós fazemos é, ok, vou chamar, por exemplo, aqui uma função u, por exemplo, u elevado a n, derivada, onde u é uma função composta, ok? Pode ser x, pode ser x ao quadrado, pode ser cosseno, ok?
E isto fica n, e fica u elevado a n menos 1 e derivada de u, ok? Portanto, colocando isto aqui, ok? Aqui não dá para ver muito bem, mas aqui é o expoente subtraído por 1, ok? Então, o que vamos fazer aqui é, o expoente passa para a frente, portanto o expoente aqui é 2, portanto fica aqui 2. Depois fica a função composta com o expoente e subtraímos 1, ok? Portanto, cosseno de 2 menos 1 de x, ok? E agora queremos a derivada de u. A derivada de u aqui é o cosseno, ok? Porque é u elevado a n. Bom, derivada de cosseno, e antes de a escrever posso então fazer isto, cosseno de x', ok? Reparem que 2 menos 1 é 1, ok? Portanto fica 2 cosseno de x, e aqui vou dar um bocadinho para trás, de x. A derivada do cosseno é menos seno, ok? Portanto, fica aqui menos seno de x, ok? E agora reparem no seguinte. Se nós trocarmos a ordem dos termos, ou seja, se eu colocar, como isto está tudo a multiplicar, posso trocar a ordem, porquê? Porque 2 vezes 2 vezes 3 é, por exemplo, a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 2, ok? Quando estamos numa multiplicação, posso trocar os termos, que o produto vai dar sempre o mesmo valor, ok? Portanto, se eu colocasse o menos aqui à frente e o seno entre o 2 e o cosseno, iria dar menos 2 seno de x cosseno de x. Bom, mas 2 seno de x cosseno de x é a expressão do dobro do ângulo do seno. Então, ficamos com menos, ok? Depois ficamos com 2 seno cosseno e 2 seno cosseno de x é seno de 2x, ok? Ou seja, a galinha de x é igual a isto. E agora, o que eles nos pedem é então em x igual a π sobre 4. Então vamos fazer isso, ok? Portanto, a galinha de π sobre 4 vai ser igual a menos seno de 2 vezes π sobre 4. Ou seja, 2π sobre 4. Ok? Reparem que o 2 está a multiplicar π sobre 4. E agora reparem, 2 a dividir por 4 dá 1 meio. Ok? Então aqui no denominador fica um 2. Então isto fica menos seno de π sobre 2. Bom, então agora notem, seno de π sobre 2 é 1. Mas como tem um menos atrás, fica menos 1. Então isto é equivalente a dizer que a galinha de π sobre 4 é igual a menos 1. E este é o declive que nós queremos. Bom, esta questão é de escolha múltipla, ok? Então, a resposta correta é a linha B. Bom, feito a 10.1, falta-nos fazer a 10.2, onde temos que utilizar o teorema de Bolzano-Cauchy para provar que existe um x no intervalo 0 a π sobre 3 aberto, tal que a função f é igual à função g, ok? Bom, eu aqui vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer bastante, ok? Não é obrigatório fazer, vocês podem fazer de outra forma, só mudar aqui a cor, portanto 10.2, ok? Só copiei isto aqui para ter em mente e para termos em questão os passos que vamos fazer, ok? Para não nos perdermos. Pronto, como eu disse, a primeira coisa que eu gosto de fazer é olhar para esta expressão. A meu ver, é mais fácil trabalhar com estas equações aqui se tiver uma expressão igual a 0, ok? Porquê? É mais fácil ver se um valor é positivo ou negativo do que ver se um valor é superior ao outro. Ainda por cima se for um valor muito abstrato, ok? Imaginem, por exemplo, é ao cubo a dividir por 27, nós não sabemos se é maior que 1 meio, ok? Por exemplo. Contudo, nós conseguimos saber se um desses valores é positivo ou se é negativo, ok? Às vezes também dá trabalho, mas é mais fácil assim. Então, se eu quero uma expressão igual a 0, reparem, isto aqui, portanto, f de x igual a g de x é igual a f de x, reparem, a função g vou passar a subtrair, menos g de x. E isto é igual a 0, ou seja, já descobri uma expressão que é igual a 0. Portanto, o que é que eu vou fazer então aqui? Reparem, para não estar sempre a escrever f menos g, ok? Eu ali chamei uma função h à função composta, ok? Então, vou-lhe dar talvez um outro nome. Portanto,
seja, por exemplo, seja L de x igual a f de x menos g de x. Ok? E agora vou escrever aqui um bocadinho de texto. Porquê? Primeiro, antes de continuarmos com o exercício, temos que ver se é possível aplicar o teorema de Bolzano-Cauchy aqui. Bom, as hipóteses do teorema de Bolzano são que a função tem de ser contínua, ok? E depois fala no f de A e no f de B, que têm que ser simétricos, ou um é maior que o outro, ou um é menor que o outro, ok? Mas isso aí, vamos com calma, ok? Primeiro vamos provar que a função L é contínua, ok? Bom, aqui também não vamos perder muito tempo nisto, porque também não é difícil, ok? Reparem que se f e g, que são as funções que estão aqui, são contínuas em R, ok? Porque x ao quadrado é contínua em R e a função cosseno também é contínua em R. São contínuas em R, ok? Se estas duas são contínuas em R, e se temos uma subtração, então a função L vai ter o mesmo domínio, porque não é por ter aqui uma subtração, não é por ter aqui um sinal de subtração que vai acrescentar uma restrição de domínio. Portanto, se f e g são contínuas em R, então L também o é, ok? E agora reparem, se a função L é contínua em R, então também é contínua neste intervalo, ok? E portanto, como este intervalo, agora vou colocar um intervalo fechado, ok? Como este intervalo aqui, de 0 a π sobre 3, está contido, isto é o sinal de está contido em R, então L é contínua no intervalo de 0 a π sobre 3. As hipóteses do teorema de Bolzano estão satisfeitas, ok? Pelo menos a primeira e a mais importante, que é o facto da função ter de ser contínua. Então agora o que vamos fazer é pegar nesta função L, substituir pelos valores de 0 e π sobre 3 e depois ver se um deles é negativo e se o outro é positivo, ok? Porque pensem comigo, se a função L é contínua de 0 a π sobre 3 e se nós tivermos um valor de L embaixo do eixo de x e se temos o valor de L acima do eixo do x, ou seja, se temos um L de x, um L de A, por exemplo, positivo e um L de B negativo, e se a função é contínua nesse intervalo, então ela tem que necessariamente intersetar o eixo do x, ok? Ou seja, vou fazer aqui um esboço muito rapidamente para vocês perceberem, ok? Isto aqui é um esboço mesmo rápido porque penso que este conceito é bastante intuitivo. Depois, o aplicar nos exercícios é que pode ser mais complicado, ok? Então reparem, temos aqui, imaginem que o intervalo é de 1 a π sobre 3, ok? Só para não colocar aqui, ok? Imaginem que aqui é 1 e aqui é π sobre 3, ok? Portanto, aqui é 1 e aqui é π sobre 3, ok? Se a função é contínua, imaginem a função vem daqui e depois faz isto, ok? A função é contínua porque passando aqui com a caneta, não precisamos de levantar do papel para ir para outro sítio, ok? Uma função não contínua era, por exemplo, isto, ok? Nós tínhamos que levantar a caneta do papel para passar daqui para aqui, ok? Então vejam, se a função é contínua do intervalo de 1, e até vou colocar vermelho, do intervalo de 1 a π sobre 3, que é, ok? Até vou colocar agora aqui assim. E como, e agora, por exemplo, esta aqui era a função L, por exemplo, reparem que L de 1 é negativo. Ok? L de 1 é aqui em baixo. Ok? Aqui é L de 1. Mas L de π sobre 3 é positivo. Está cá em cima. Portanto, L de π sobre 3. Então, reparem, se a função é contínua de 1 a π sobre 3 e se L de 1 é negativo e L de π sobre 3 é positivo, então necessariamente a função passa uma vez pelo eixo do x, ok? Eu não identifiquei aqui, mas este é o eixo do x e este é o eixo do y, ok? Então, passa pelo menos uma vez ali, ok? Reparem que pode passar mais que uma vez, ok? Mas passa pelo menos uma. E é isso que nos diz o teorema de Bolzano-Cauchy, ok? Então, muito bem. Então, vamos fazer exatamente o que eu esbocei ali, ok? Primeiro, vamos então dar valores aqui a x. Já que é neste intervalo aqui fechado, então vamos dar um valor a L
de 0. Vamos determinar quanto é que é L de 0, ok? Repare que o que eu podia fazer era dizer, ok, L de x é igual, por exemplo, a x ao quadrado menos cosseno de x. Mas isso já está de certa forma implícito, ok? Portanto, o primeiro ponto é determinar então L de 0. L de 0 é igual a função f, como vimos aqui em cima, é x ao quadrado e a função g é cosseno, ok? Então, f de x menos g de x é cosseno, ou no caso é x ao quadrado menos cosseno de x, ok? Portanto, fica 0 ao quadrado, que é o x ao quadrado, menos cosseno de 0, ok? Bom, 0 ao quadrado nós sabemos que é 0. Cosseno de 0 nós também sabemos que é 1, ok? Então, 0 menos 1 é menos 1. Então, L de 0 é igual a menos 1. Ou seja, o que sai daqui é que L de 1, ou neste caso de 0, é menor que 0. E então, vamos então determinar agora o L de π sobre 3. Bom, π sobre 3 ao quadrado é π sobre 3 ao quadrado, não é? A seguir depois vamos desenvolver esta expressão, ok? Menos cosseno de π sobre 3. Bom, π sobre 3 ao quadrado é π ao quadrado sobre 9. Ok? E cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Então ficamos com esta expressão um bocado estranha. π ao quadrado sobre 9 menos 1 meio. Ok? Bom, aqui há várias formas de determinarmos se isto é positivo ou se é negativo. A primeira é ir à calculadora, ok? Se vocês quiserem podem colocar na calculadora e vocês vão ver que o valor é positivo, ok? Outra forma é tentar desenvolver esta expressão pegando no π, depois dividir por 9 e ver que valor é que é menor, ok? Tentar enquadrar o π ao quadrado sobre 9, ok? O que eu vou fazer aqui é uma forma mais direta, ok? Notem que π é igual a 3,14, etc. E já não é preciso mais nada, ok? Então, se π é 3,14, então notem que, e aqui até podia fazer o seguinte, ok? Temos π sobre 3 ao quadrado. Ok? Se π é 3,14, ok? E se está a dividir por 3, então reparem, π é maior que 3. Então vejam, um valor superior a dividir por um valor inferior, positivos, dá um valor superior a 1, correto? Bom, um valor superior a 1 ao quadrado é um valor positivo necessariamente, ok? Então, o que sai daqui é que sim, este valor é superior a 1 meio. Ok? Na verdade até é superior a 1. O que sai daqui é que se temos um valor superior a 1 menos 1 meio, dá um valor positivo. Ok? Portanto, L de π sobre 3 é maior que 0. E reparem, temos que L de 0 é menor que 0 e L de π sobre 3 é maior que 0. Então agora já podemos concluir pelo teorema de Bolzano. Ou seja, dado que L de 0 é menor que 0 e que 0 é menor que L de π sobre 3, porquê? Se 0 é menor que L de π sobre 3, então L de π sobre 3 é maior que 0, que é o que está aqui. Então, se isto acontece, então, de acordo com o teorema, e aqui vou meter teorema assim abreviado, de acordo com o teorema de Bolzano-Cauchy, 2 pontos. Bom, e antes de continuar, então reparem no seguinte. Eu dei a isto o nome de L, ok? O que também sai desta expressão aqui, ok? É que L de x igual a 0, ok? Dizer isto ou dizer isto é a mesma coisa, porque eu disse que a função L é igual a f de x menos g de x. Então, podemos concluir que existe pelo menos um x que pertence ao intervalo aberto de 0 a π sobre 3
tal que L de x é igual a 0. E agora reparem, mas nós ainda não chegamos a esta expressão que queremos mostrar, certo? Mas reparem, se nós conseguimos provar que L de x é igual a 0 existe neste intervalo, então notem, se L de x é igual a esta expressão, então também mostramos que esta equação é possível no intervalo de 0 a π sobre 3. Mas também notem que esta expressão adveio desta expressão anterior, ok? Esta expressão veio desta expressão aqui. Porque se colocarmos menos g de x do outro lado, fica f de x igual a g de x. Então provar isto aqui, ok? É equivalente a provar que existe um x que pertence ao intervalo aberto de 0 a π sobre 3, tal que f de x é igual a g de x. Ok? Bom malta, este é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui e tiraram algum proveito deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de subscrever a minha página no YouTube, ativar as notificações para vocês terem a certeza de que quando eu lançar um vídeo, vocês não o perdem. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma observação a fazer, ou se então ao longo do vídeo tiveram alguma dúvida, estão 100% à vontade para deixar um comentário. No entanto, se vocês quiserem um serviço mais personalizado, um serviço mais virado para ti, para vocês, para as vossas dúvidas, eu estou a começar um serviço de explicações num site que é chamado de SuperProf. Vocês talvez já devem ter visto qualquer coisa aí, anúncios por exemplo no Instagram. Estou a experimentar essa plataforma, quero ver como é que tudo corre, portanto, se vocês quiserem dar uma olhada, está a passar aí no vosso ecrã um bocadinho do meu anúncio. Cliquem no link na descrição para vocês irem lá ao meu anúncio. A primeira aula é 100% gratuita, não é nada vinculativo, portanto vocês não perdem nada a ir lá. Marquem uma ação comigo, vamos trocar uma ideia, trago alguma dúvida se vocês quiserem, para terem uma ideia também da forma como eu explico, ok? Contudo, esta página no YouTube é mesmo para vos dar uma ideia da forma como eu explico. E posto isto, até um próximo vídeo.